Olá, pessoal. Bom dia a todas. Meu nome é Giovanni Salum, eu sou professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é um prazer para mim estar aqui hoje na 41ª Semana Científica do Hospital de Clínicas, coordenando a mesa Crise Financeira e Alternativas de Sobrevivência da Pesquisa na pesquisa, né? Então, é meu prazer aqui ter três convidados de carreiras muito brilhantes, né? E a ideia hoje é conversarmos sobre financiamento, né, de grupos de pesquisa, falar um pouco sobre como o financiamento se deu ao longo da carreira dos pesquisadores, né? E um pouco de dicas, né, de o que fazer quando o financiamento da pesquisa é escasso, né? Então, nós iremos começar com o professor Christian Killing, né? O professor Christian Killing é professor aqui do nosso departamento de Psiquiatria e Medicina Legal. Vamos, então, passar para o professor Eduardo Zimmer, que é professor da Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também professor associado da McGill, né? E vamos, por fim, passar para o professor Nicholas Crossley, que é da Faculdade de Medicina da PUC de Santiago, no Chile, né? Então, a mesa será conduzida em português, né? E a discussão também em português, exceto nas falas do professor Nicholas Crossley, que vai apresentar em inglês, mas haverá tradução simultânea das falas dele, pela tradutora Ângela, que está aqui conosco, que também temos a sorte de ter conosco aqui hoje. Tá? Então, para poder ouvir a tradução em inglês, vocês terão uma bandeirinha no topo da página à direita, né, onde vocês podem ativar a tradução simultânea para poderem participar do debate também da parte que será conduzida em inglês. Então, a nossa ideia é que cada palestrante tenha 20 minutos para poder falar um pouco sobre a sua carreira. Eu também vou fazendo uma intervenção mais interativa e depois nós teremos, ao final, 20 minutos para perguntas da plateia. Então, incentivo a todos vocês que queiram informações, né, dúvidas, dicas, né, que coloquem as dúvidas no chat, né? E essas perguntas serão transmitidas aqui para mim, e eu vou poder fazer elas. As perguntas podem ser todas em português, tá? Eu vou fazer as perguntas para os nossos palestrantes. Então, sem mais, eu vou então vou passar a palavra para o professor Christian Killing, vai nos contar um pouco, então, da sua linha de pesquisa, da sua carreira, do histórico de financiamento do seu grupo, né? E um pouco de algumas dicas de como, quais foram as soluções que ele usou quando o dinheiro era curto, para que a gente possa aprender. A ideia é que essa palestra essa mesa redonda, seja voltada para diversas audiências, tanto pessoas que estão começando na pesquisa, também como quem está num momento mais avançado da carreira e está interessado em entender caminhos aí para financiamentos internacionais, financiamentos privados, e iniciativas de colaboração de múltiplos grupos de pesquisa, dos quais os palestrantes têm ampla experiência. Então, passo a palavra para ti, Christian. Espero que tenhamos uma ótima atividade. E é isso. Coloquem as suas dúvidas no chat ali, porque quanto mais interativo, melhor será. Obrigado, Giovanni. É um prazer. Vocês estão me escutando? Tá. Estamos bem. Obrigado, Giovanni. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje sobre um tema que é tão relevante, né? Quer dizer, quando a gente decide se focar numa carreira de pesquisador, financiamento não é exatamente a maior motivação, né, que vai nos fazer entrar numa carreira de pesquisador. Mas a gente sabe que é uma etapa fundamental, né, e que sem recursos financeiros mínimos, e aí, claro, vai depender da área de pesquisa, dos métodos de pesquisa de cada um, sem recursos mínimos é muito difícil de fazer ciência, não é impossível, mas é muito difícil de fazer. Então, por isso que eu acho que é fundamental a gente poder ter essa conversa aqui hoje, e é um prazer estar dividindo essa mesa aqui com o Eduardo e com o Nicholas. Eu vou começar me apresentando um pouco, né? Meu nome é Christian Killing, eu sou professor do Departamento de Psiquiatria aqui da Faculdade de Medicina da URGS,
há 5, 6 anos, mais ou menos, eu acho que faz mais ou menos esse o tempo que eu estou, mas eu frequento a universidade assim, há bastante tempo. A minha mãe era professora da engenharia, professora aposentada atualmente da engenharia, da Escola de Engenharia. Eu frequento a universidade desde 93, né, que eu comecei a fazer um estágio na época, quando o primeiro, chamava Rede Tchê, era o primeiro braço da internet no Rio Grande do Sul, quando a internet começou a chegar, não existia internet comercial, e eu conto essa história porque naquela época eu fazia uma iniciação, que seria me fugiu, iniciação científica júnior, acho que chama, quando tu está no ensino médio, né, e frequenta um grupo de pesquisa na universidade. Depois disso, eu tive uma trajetória um pouco tortuosa em termos de cursos de graduação, e eu entrei inicialmente fazendo direito. Eu não conto tudo isso normalmente numa primeira conversa, tá? Normalmente isso assusta as pessoas, mas eu comecei fazendo direito e comunicação, enfim, eu não vou contar todos os cursos pelos quais eu passei, mas o pessoal lá do Decorde tem uma ficha bem extensa, corrida bem extensa a mim. E na época, né, eu acabei ficando na comunicação, e foi onde eu me formei. Minha primeira graduação foi em jornalismo, e trabalhei na época, né, num grupo de pesquisa com o professor Sérgio Caparelli, que também já está aposentado hoje em dia. Mas para contar que naquela época eu me lembro, né, de ter começado numa iniciação científica voluntária, e, se não me engano, o valor daí depois de 2 anos eu ganhei uma bolsa, assim, a gente conseguiu finalmente uma bolsa de C da Propesc, que, se não me engano, era de R$50 na época, ou R$70, eu não consigo lembrar do valor exatamente. Obviamente tem inflação aí nessa história, mas era na época o governo Fernando Henrique, em que as verbas para a universidade eram bastante baixas, né, concursos praticamente não existiam. Isso para dizer assim que a gente está passando por um momento difícil agora, depois de um momento talvez de maior abundância de financiamento, mas que historicamente, pelo menos da história que eu né, tive experiência dentro da universidade, a regra tem sido, né, não ter financiamento, ou não ter financiamento em abundância. Então, acho que felizmente a gente teve um período bem interessante de financiamento no início dos anos 2000, mas a regra, né, pensar historicamente na universidade, no Rio Grande do Sul, no Brasil, é a gente ter uma oferta de recursos bastante baixa. Eu acho que eu acabei não me apresentando completamente, depois eu fui fazer medicina, fiz a residência de psiquiatria geral, depois de psiquiatria da infância e adolescência. Acabei fazendo um mestrado meio que durante a graduação, porque eu já era formado, tinha uma outra graduação antes, acabei conseguindo fazer isso, e depois o doutorado meio que junto com a residência. E até é um pouco paradoxal que me caiba aqui falar de financiamento internacional, apesar de a gente ter tido experiências bem interessantes com o financiamento internacional recentemente, porque eu nunca passei mais de 30, 40 dias fora do Brasil em atividades acadêmicas ou de trabalho. Morei um tempo quando era criança fora, mas depois eu nunca tive um período mais longo do que isso. Eu acho importante dizer isso porque algumas das histórias que eu vou contar agora, elas foram possíveis e elas são possíveis, eu acredito, mesmo estando com os 2 pés aqui no Brasil. Então, não necessariamente, apesar de eu acreditar que é extremamente vantajoso e produtivo e recomendar para os meus alunos e passar um período mais longo fora, né? Nada contra, muito pelo contrário, acho que pode ser uma excelente experiência, mas não é um pré-requisito, não é fundamental, não é indispensável, né, estar fora para conseguir financiamento de fora, né? Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar. Eu acho que isso foi possível também, em grande medida, pela oportunidade que eu tive de iniciação científica dentro da medicina. Eu tive, né, a sorte, a felicidade de poder trabalhar, de ingressar num grupo de pesquisa coordenado pelo professor Luiz Augusto Rode, que sempre teve uma conectividade internacional bastante grande. Então, eu acho que eu tive essa facilidade também que apareceu depois de interagir com grupos internacionais, porque desde o início eu entrei no 3º semestre da Faculdade de Medicina para conversar, para trabalhar com o Rode. Desde o início da faculdade, eu tive, né, a oportunidade de ter pesquisadores de ponta internacionais frequentando o nosso grupo de pesquisa aqui no Brasil. O Rode sempre fez questão assim, de incentivar que os alunos, mesmo em iniciação científica, apresentassem trabalhos em congressos internacionais, quando possível.
Então, eu acho que essas experiências precoces, até por ser um psiquiatra da infância e adolescência, eu acredito muito nas experiências, na importância, né, na relevância das experiências precoces. E eu acho que essas experiências precoces na vida do pesquisador, elas podem abrir portas e dar uma confiança, vou dizer para vocês, eu acho que me ajudou muito em termos de ter uma confiança para conversar de igual para igual com um colega da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, por já ter tido essa experiência precoce. Então, nesse sentido, eu estimularia, né, principalmente aqueles que estão nos escutando, que estão começando a sua jornada e que têm esse objetivo de ter uma experiência internacional e trabalhar com grupos de fora, buscar o mais cedo possível esse tipo de experiência, porque eu acho que isso traz, né, como eu disse, uma sensação de, a gente costuma usar, né, em saúde mental a expressão autoeficácia, uma sensação de que a gente consegue fazer essas coisas e que não é impossível e que, apesar de outros centros no mundo provavelmente terem mais estrutura, mais recursos, a gente não precisa se sentir menos, né, do que eles quando a gente está disputando uma verba de pesquisa ou uma publicação, enfim, quaisquer que seja, né, a situação em que a gente vai estar eventualmente concorrendo por uma vaga que às vezes não tem mais de uma. Então, uma sugestão que eu deixo em especial para os jovens aqui é olharem nos congressos, né, internacionais que geralmente, né, tem vagas de travel awards, né, verbas de viagem que pagam a passagem, eventualmente a estadia, e geralmente essas verbas estão vinculadas a programas de mentoria, né, com pessoas sêniores nos congressos. Pelo menos essa foi a minha experiência em vários da área da saúde mental e da psiquiatria. Eu destaco aqui, para quem é da nossa área aqui, o Donald Cohen Fellowship, que é um programa da IACAPAP, que é a Associação Internacional de Psiquiatria da Infância, Adolescência e Profissões Afins, né? Era coordenado na época pelo professor Andres Martin, da Yale. Hoje tem outros coordenadores, está me fugindo o nome de quem está coordenando atualmente, mas é um programa que acontece nos congressos da IACAPAP, que acontecem a cada 2 anos, né, em que um grupo de pesquisadores, de jovens, né, de jovens early career researchers, né, pesquisadores jovens em suas carreiras, tem a oportunidade não só de ir ao congresso e frequentar o congresso, mas tem todo um programa de mentoria em que a gente recebe 1 ou 2 mentores, em que a gente tem uma série de atividades de formação de carreira no congresso. Então, são experiências que eu acho que são fundamentais, né, para abrir portas depois ali na frente, ou para a gente poder aproveitar de maneira mais eficaz as portas que vão se abrindo ali na frente. Eu vou falar um pouquinho, né, da minha linha de pesquisa, do meu grupo de pesquisa, né? Como eu falei para vocês, eu fui orientado pelo professor Roed, tanto em iniciação científica, mestrado e doutorado, em que eu trabalhei predominantemente na área de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é a linha de pesquisa dele. Quando eu estava no meu doutorado, mais para o final do doutorado, eu comecei a pensar se era a linha que eu gostaria de seguir ou não, né, considerando vários fatores, inclusive, bom, já tem um grupo, né, coordenado por ele, tem outros grupos fortes no Brasil, e me dei conta que tinha uma área que era bastante carente no nosso meio, talvez até internacionalmente seja uma área que talvez tenha menos a cobertura do ponto de vista de grupos de pesquisa do que precisaria, e é uma área com a qual também eu me identifico muito clinicamente, né, com os pacientes que eu atendo, é uma área que eu gosto muito de atender esse perfil de paciente, eu sinto que eu consigo, né, ajudar os pacientes com esse tipo de questão, que é a área da depressão na adolescência. Né? E nesse sentido que eu decidi me focar na depressão na adolescência, e tudo isso para contar que isso foi no momento que surgiu um edital universal, né, porque tínhamos editais universais regularmente, né, e o Roed me disse, olha, eu não vou pedir, mas se tu quiser montar um projeto, vamos pedir no meu nome. Eu estava terminando o doutorado, se não me engano, nesse momento, eu não tinha terminado, acho que eu não tinha defendido ainda. E eu disse, vamos lá. Isso foi como costuma ser, assim, alguns dias antes do prazo do deadline. E eu tinha que montar um projeto que tivesse TDAH e tivesse depressão, porque eu não queria continuar na linha do TDAH, então eu tinha que montar um projeto que unisse as duas coisas. E, felizmente, aqui a gente tinha uma colaboração bastante forte com o grupo da epidemiologia de Pelotas, né, dos estudos longitudinais de Pelotas, e o projeto que a gente montou foi desenvolver modelos preditivos para persistência de TDAH ao longo da adolescência. TDAH é um transtorno que normalmente tem início mais na infância, né, e
um outro modelo preditivo para predizer a incidência, ou seja, a ocorrência de casos novos de depressão na adolescência. Então, era um modelo um pouco em espelho, em que a gente tinha uma mesma metodologia para trabalhar com as duas questões, e a gente submeteu o edital universal. E eu sempre gosto de falar desse edital universal, porque foi em torno de R$70 mil, mas tudo que aconteceu depois aconteceu por causa desse edital universal, porque teve esse deadline ali que eu tive que inventar um projeto naquele momento. E, na época, esse projeto era uma ideia. Era uma ideia que a gente tinha e, sendo totalmente honesto com vocês, era impossível de realizar o que eu tinha escrito naquele edital com R$70 mil. Não tinha nenhuma chance de aquilo acontecer. A gente tinha os dados de Pelotas, mas depois a gente ia botar neuroimagem, a gente ia botar marcadores biológicos periféricos, a gente ia botar uma série de coisas. Era totalmente inviável, assim, né, fazer aquilo com R$70 mil. E a gente começou, né? Falamos com o pessoal lá da PUC, com o INSER, vamos fazer a neuroimagem lá, chegamos a pilotar um pouco da ressonância lá. Na época, o hospital não tinha estrutura para fazer neuroimagem, ressonância 3 Tesla no hospital, e começamos o projeto. Até que um dia eu estou lá no Twitter, e aqui fica uma outra dica, assim, né, para se conectar internacionalmente, a gente estando numa região geográfica um pouco mais periférica, né, do ponto de vista de estar encontrando as pessoas, apesar que na pandemia mesmo quem está lá não está se encontrando fisicamente, o Twitter é uma ótima janela para a gente ver o que está acontecendo. E eu até hoje tenho o print do Twitter, né, em que eu vi a Sarah Jane Blakemore, que é uma professora da área de neurociência que trabalha com adolescência lá no Reino Unido, falando de um workshop que uma charity, uma instituição de financiamento britânica chamada MQ ia organizar. Isso foi ali em dezembro, né? Obviamente também faltava poucas horas ali tinha que submeter uma carta de motivação, um currículo, enfim. Me virei com o que dava, submeti, em fevereiro fiquei sabendo que eu tinha sido selecionado, que eles estavam me convidando junto com mais 29 pesquisadores, eram 30 pesquisadores, eles vão nos colocar num hotel em Windsor, ali na região metropolitana de Londres. A gente tinha 72 horas para formar grupos, pensar em questões, em projetos, em ideias de pesquisa, né, e propor para uma banca, e o grupo que propusesse a melhor ideia de pesquisa ia ganhar £1 milhão em verba de pesquisa, né. Eu tenho que ser bem franco aqui, dizer que eu fui para lá para fazer amigos, assim, sabe? Eu não sabia que eu não encarava, né? Não estava no radar ganhar essa verba, até porque, assim, os grupos que estavam lá eram Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, o pessoal de Melbourne, que é talvez a vanguarda aí na área de saúde mental de jovens, era focado em saúde mental de jovens esse programa. Mas eu fui lá com a minha ideia, né, e aí que eu digo, que eu brinco aqui, foi quando a ideia virou uma idea, né, em que a gente transformou a ideia que a gente estava começando a fazer aqui no Brasil no projeto chamado Identifying Depression Early in Adolescence, é o projeto IDEA, que é o projeto, então, que a gente montou num grupo, né, multidisciplinar de múltiplos países. A gente tinha pesquisadores do Reino Unido, do Brasil, da Nigéria, do Nepal e dos Estados Unidos, apesar de a gente não usar dados norte-americanos, mas tinha 2 pesquisadores dos Estados Unidos no nosso grupo. A gente apresentou esse projeto para a banca e a gente acabou sendo contemplado. Então, aí surgiu, né, o projeto, o consórcio IDEA. Isso foi em 2017, e foi uma situação muito inusitada, porque a gente primeiro ganhou o grant, e depois a gente tinha 6 meses para escrever o grant, né? E a gente passou depois por revisão de pares e tudo mais, foi e voltou, mudamos uma série de questões, e foi um processo que a gente tive a oportunidade de aprender muito, porque esse grupo não só é multinacional, mas é multidisciplinar. Então, tem um especialista em neuroimagem, um antropólogo, uma pessoa que trabalha mais com marcadores inflamatórios biológicos, estudos longitudinais. Então, assim, foi muito importante, né? Eu não vou menosprezar a importância dos recursos financeiros, mas a importância da gente ter formado esse grupo, um grupo que eram de pesquisadores todos em mid-career, digamos assim, né, no meio da sua carreira. Então, acho que isso foi um aspecto interessante também, que eu vi que os outros grupos que concorreram com a gente lá naquele evento não tinham às vezes alguém muito sênior no seu grupo, então acho que isso também não deu uma fluidez tão grande, e desde então a gente vem trabalhando no projeto IDEA em vários países, mas principalmente aqui no Brasil.
a gente conseguiu, por exemplo, né, o hospital, foi uma época que o hospital tinha recém adquirido uma máquina de ressonância magnética 3 Tesla, que estava sendo usado ainda para exames estruturais ou de resting state. A gente colocou ela para funcionar com estudos com paradigma. Então, isso foi uma coisa que a gente meio que fez acontecer queimando a resistência do monitor de dentro da ressonância. A gente, né, comprando um aluno, o Lucas Batel, comprou no Mercado Livre e a gente trocou lá. Então, assim, tem coisas que a gente continua improvisando, mesmo com mais recursos, e esses recursos certamente foram fundamentais para todo um grupo de pesquisa que se formou, né? Eu não tinha um grupo de pesquisa formado antes disso acontecer, eu tinha 3, 4 alunos que trabalhavam comigo, eu estava começando como professor da pós-graduação, e certamente turbinou bastante a nossa formação do grupo. Eu não sei como é que eu estou de tempo, Giovanni, eu me perdi, desculpa, eu não sei que horas eu comecei. A gente está com 8h55, né? Então, eu acho que tu tá encerrando aí, Cristian. Tá bem. Eu vou falar, então, rapidamente depois, né, de projetos que a gente chama de spin-offs, assim, do projeto IDEA, né, em que a gente teve outras oportunidades, e eu acho que eu aprendi muito, né, na escrita do projeto do IDEA M2, esse projeto original, e a gente teve uma série de outras oportunidades, principalmente porque o Reino Unido, nos últimos anos, estava, e infelizmente eu tenho que botar no passado, estava com muita verba para financiamento internacional, através do Global Challenges Research Fund. Então, a gente ganhou uma verba de networking da Academy of Medical Sciences do Reino Unido. Depois a gente teve uma outra verba de networking do Medical Research Council. Isso permitiu o intercâmbio de pesquisadores, né? Foi bem importante para consolidar esse grupo. A gente tem mais uma outra verba do IDEA Air, que a gente chama, em que a gente está incluindo questões de poluição atmosférica no nosso modelo preditivo para identificar depressão precocemente na adolescência. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de aplicar para o Newton Advanced Fellowship, também da Academy of Medical Sciences, em que a gente foi contemplado para estudar um pouco mais marcadores neurobiológicos. A gente aplicou para o NIH também, através do mecanismo R21, para financiar o follow-up da nossa coorte do ponto de vista de neuroimagem, e também foi todo um aprendizado aqui, junto com os meus colegas norte-americanos, para pedir essa verba e ganhar essa verba do NIH, e mais recentemente a gente ganhou uma verba da Royal Academy of Engineering, e foi, né, bastante inusitado, né, que engenheiros estão colocando dinheiro na saúde mental, pessoa com saúde mental é importante, mas é uma coisa muito legal que a gente teve a oportunidade de abrir uma frente nova de fenotipagem digital no nosso grupo, em que a gente está usando smartphones e outras tecnologias para avaliar, né, as manifestações clínicas dos transtornos mentais. Então, aquele financiamento que era um financiamento grande lá atrás, depois teve vários financiamentos menores, de valores menores, e que a gente foi contemplado, incluindo aí também, eu acho importante destacar, e não quero, né, vou falar por último, mas não menos importante, um financiamento da FAPERGS, que a gente obteve aí no meio. Então, apesar de a gente estar num contexto, né, de baixíssimo incentivo, né, à pesquisa nos últimos anos no Brasil, acho que aqui, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, felizmente a gente tem visto, né, uma maré num sentido contrário, né, principalmente agora nesse ano de 2021, com uma série de editais surgindo, alguns deles abertos ainda, né, de financiamento à pesquisa. A gente ainda está longe de ter uma taxa de investimento como o FAPESP, né, mas eu acho que nesse momento a gente está num cenário um pouco menos pior, digamos assim, no estado do Rio Grande do Sul, apesar do cenário nacional ser desolador nesse momento, do ponto de vista de oportunidades de financiamento de pesquisa. Eu vou ficar por aqui e deixo, né, acho que em aberto para a gente, eventualmente, na parte da discussão, conversar um pouco mais sobre esses mecanismos, e estou à disposição para conversar um pouquinho mais em detalhes sobre algum mecanismo, caso haja interesse. Muito obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, e estou à disposição para a gente conversar mais depois. Então, muito legal, Christian. Obrigado por compartilhar com a gente aí essa história de sucesso aí do teu grupo, né?
Eu queria lembrar às pessoas que estão nos assistindo, então, para quem tiver perguntas, né, poderem fazer as perguntas pelo chat, que a gente vai deixar aqui para a parte da discussão, e queria já passar a palavra, então, para o professor Eduardo Zimmer, contar um pouquinho da história do grupo dele, e a gente conhecer um pouquinho do trabalho que ele faz e como é que, de alguma forma, o financiamento em pesquisa influenciou aí a estruturação do grupo de pesquisa. Está contigo, Eduardo. Está no mudo, Eduardo. Agora sim. Estamos te ouvindo. Muito obrigado pelo convite, Giovanni. Prazer estar aqui com o Christian e com o Nicolas, falando um pouquinho sobre financiamento. E eu preparei uma apresentação e vou dividir com vocês. E é impressionante como a gente vê que as histórias são parecidas, né? Quando o Christian começa a contar como ele montou o grupo dele e a maneira que ele pensa ciência estando aqui no Brasil, eu me identifico completamente com a fala dele. E eu vou falar um pouquinho de algumas situações, como a ideia é me apresentar um pouquinho, e a gente está falando de financiamento, de agência de financiamento aqui, eu vou me apresentar de uma maneira um pouquinho diferente. Como a gente tem muitos alunos participando aqui, futuros líderes de grupo, né? Quando a gente fala de fundo de pesquisa privado, a gente tem que esquecer um pouquinho esse fundo, a ideia de como a gente submete um financiamento para um fundo de pesquisa governamental, por exemplo, né? E aqui a gente tem a maneira que a gente é avaliado por esses fundos governamentais, normalmente é pelo nosso currículo Lattes, né? Quando a gente passa para um fundo privado, normalmente a gente tem um formato que a gente chama de BioSketch, né? O NIH não é privado necessariamente, mas as outras agências utilizam o formato que o NIH utiliza, que é um de BioSketch, onde a gente conta um pouquinho a nossa história em 2 ou 3 páginas. Eu vou passar pelo BioSketch com vocês, contando um pouquinho a história do meu grupo, e depois vou contar a experiência com 2 agências de financiamento privadas, uma dos Estados Unidos e uma nacional, que é a primeira agência privada que a gente tem aqui no Brasil. Bom, como é que funciona esse BioSketch? Obviamente, a gente precisa falar um pouquinho da educação, do treinamento que a gente teve durante a carreira. Eu sou formado em farmácia, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz mestrado em bioquímica, e no início do doutorado, logo no início, depois dos primeiros 6 meses do doutorado, eu fui fazer um doutorado sanduíche na McGill, numa época onde a gente tinha um programa muito forte chamado Ciências Sem Fronteiras, e acabei ficando mais de 2 anos na McGill, no McGill Center for Studies in Aging, e retornei para o Brasil, defendi o doutorado, tive um curto período como pós-doutorando e acabei sendo aprovado num concurso aqui da Departamento de Farmacologia da URGS, do ICBS. Bom, no BioSketch a gente coloca as positions, né? Depois do treinamento, o que aconteceu na nossa vida. Eu, desde 2016, quando ainda era pós-doc, já virei orientador permanente de um programa de pós-graduação, aqui o programa de bioquímica, e aí eu acabei começando o meu grupo de pesquisa, né, em 2016. Em 2018 eu acabei passando no concurso, 2018 eu acabei virando também orientador permanente de outro programa de pós-graduação, de farmacologia e terapêutica. Fui convidado para me oferecer uma vaga de professor associado, adjunto na McGill em 2018 também, e em 2021 eu terminei a fase de probatório aqui, então sigo sendo professor adjunto aqui na URGS atualmente. Bom, depois das positions, da educação e positions, a gente tem uma fase, primeiro vou contar um pouquinho do meu laboratório, esse é o laboratório que hoje em dia eu coordeno, o laboratório de neuroimagem, que é um laboratório do ICBS, do Departamento de Farmacologia, vocês podem achar no website quem quiser saber mais sobre o grupo. É um laboratório super grande, a gente tem cerca de 30 alunos atualmente,
das mais variadas áreas do conhecimento, né? Então, é um grupo realmente multidisciplinar. Eu sempre brinco com eles que a única coisa que eles têm em comum é o interesse em entender neurodegeneração, né? Então, todos têm interesse em tentar responder quais são as origens da neurodegeneração. E o laboratório está se mudando para o prédio novo do ICBS, que vocês devem estar acompanhando na esquina da Ramiro com a Ipiranga. A gente vai logo, logo estar num laboratório novo. Bom, continuando o Boysketch, a gente tem uma sessão de prêmios, onde a gente coloca todos os prêmios que a gente ganhou, os individuais, né? Os prêmios individuais a gente coloca, é importante para avaliar o currículo também. E falando um pouquinho da continuação do Boysketch, a gente tem uma fase que a gente fala de contribuições científicas, ou seja, a gente coloca os artigos mais relevantes da carreira, né? E tenta contar essa história, que é a história que o revisor vai tentar entender no seu currículo para ver a história de pesquisa da sua carreira. E eu trouxe para vocês aqui um timeline curtinho da história da minha carreira, que ajuda a apresentar o que meu grupo tem interesse, né? Lá em 2014, a gente propôs que a gente poderia utilizar um exame que a gente chama de tomografia por emissão de pósitrons, o PET-scan, em pequenos animais para desenvolver estudos pré-clínicos que mimetizassem estudos clínicos que estavam ocorrendo na doença de Alzheimer. E essa foi, acho que, a primeira grande inserção de uma ideia inovadora que a gente propôs lá em 2014. Em 2017, utilizando essa metodologia, a gente conseguiu demonstrar que o exame de imagem por PET mais utilizado no mundo inteiro, que é o exame que avalia o metabolismo de glicose no cérebro, e interpretado como marcador de atividade neuronal, era impactado pela atividade dos astrócitos também. E aí começa toda a minha linha de pesquisa. Em 2019, a gente acabou revisando todos os marcadores disponíveis para avaliar astrócitos na doença de Alzheimer, acabou identificando que a literatura era realmente muito confusa. Em 2021, eu acabei sendo convidado para ser autor de um artigo de consenso da Nature Neuroscience sobre astrócitos. Isso aqui são 81 autores do mundo inteiro, 22 países, eu sou o único brasileiro, né? A gente se reuniu para escrever um consenso sobre o que significam os astrócitos reativos em condições patológicas cerebrais. Também em 2021, a gente resolveu fazer uma revisão sistemática com meta-análise. A primeira avaliando biomarcadores de astrócitos na doença de Alzheimer. Esse estudo acabou sendo a capa da Neurology em julho desse ano. E logo depois desse artigo, a gente acabou conseguindo demonstrar que um marcador de astrócito avaliado no sangue de indivíduos na fase pré-clínica da doença de Alzheimer, ou seja, antes dos sintomas, consegue identificar que esses indivíduos têm patologia de amiloide no cérebro. Esse artigo acabou de ser publicado, agora são 3 cortes, uma corte francesa, uma corte canadense e uma corte espanhola, né? Então, a gente replicou em 3 cortes e é um marcador de plasma, né? De uma proteína que é liberada pelos astrócitos. E para quem tiver interesse, dia 15 a gente tem um novo capítulo dessa história, que é um artigo que vai ter embargo até dia 15 de novembro, às 3 da tarde. Quem quiser acompanhar no Twitter, depois a gente vai passar, como o Christian falou, a gente utiliza muito o Twitter, a gente vai fazer um press release bem legal aí sobre um artigo na PNAS que acabou de ser aceito. Bom, um pouquinho de história de carreira do grupo, tá? E a última parte do Boysketch é o Research Support. Então, é o que a gente veio hoje aqui para falar, né? Então, eu vou falar sobre duas experiências que eu tenho, uma com a Alzheimer Association e outra com o Instituto Serra Pilheira. Bom, a da Alzheimer Association é uma muito específica. Por quê? Porque a Alzheimer Association é uma associação
que tem um financiamento, acho, anual, que é de 300 milhões de dólares por ano. Financiamento eles financiam, tem bastante verba para financiar pesquisas no mundo todo, e é uma associação que só financia estudos em Alzheimer e demência, né? Então, ela tem uma característica muito específica, e para falar sobre ela, eu chamo essa parte da apresentação de inclusão, tá? Que eu acho importante que vocês entendam quando a gente está falando de uma agente específica, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu participo e recebo esses Travel Awards que o Christian comentou desde 2013 da Alzheimer Association. Então, quando eu era aluno de doutorado, pela primeira vez a Alzheimer Association me pagou uma conferência no exterior. Né? Então, eu recebi o financiamento de passagem, recebi a estadia e fui apresentar um trabalho desenvolvido parte no Brasil, parte no Canadá, pela primeira vez num congresso internacional. Isso desde 2013. Né? Então, eles já me financiaram em 2013, 2016, 2018. Eu acabei ganhando 3 vezes esse prêmio para ir em conferências financiados pela Alzheimer Association. Atualmente, no meu grupo, que começou em 2016, 19 dos meus alunos já ganharam. Então, eu tenho 19 alunos que já foram para o exterior apresentar palestras na Alzheimer Association, financiados pela Alzheimer Association. Então, mais uma vez, a dica que o Christian deu, procurem essas agências que suportam Early Career Investigators. Acho que essa é a melhor dica de todas. Se a gente começa a participar desde cedo, a chance de a gente fazer parte da comunidade é muito grande. Tá? Em 2019, eu recebi o meu primeiro financiamento como COPI da Alzheimer's Association, primeiro financiamento internacional, e agora, em 2021, a gente acabou recebendo um financiamento há um mês atrás, um financiamento para estudar os astrócitos, a doença de Alzheimer, que é basicamente a área de pesquisa do grupo. Né? O que eu quero dizer com isso para vocês? E mais, por último, em 2021, eu acabei de receber um prêmio da Alzheimer Association, que eles chamam de One to Watch, tá? Que é um prêmio global, mundial, para o Early Career Investigator, o Assistant Professor mais promissor da área. Né? Então, como vocês olhem, minha história com a Alzheimer Association começou em 2013. E olha a quantidade de coisas que aconteceram dentro da Alzheimer's Association comigo. O que eu quero dizer para vocês aqui, e a minha dica para quem tem uma área de pesquisa definida, é que vocês precisam fazer parte dessa comunidade. Vocês precisam fazer parte das comunidades de pesquisa de vocês. Essa é uma dica que eu acho muito importante. Né? Provavelmente, eu conheço a grande maioria dos pesquisadores de ponta da doença de Alzheimer, muito pela interação que eu acabei fazendo com eles na Alzheimer's Association, e a Alzheimer's Association hoje é uma agência que financia o meu grupo de pesquisa, né? E é basicamente um suporte muito grande para o que a gente está fazendo aqui. Tá? A segunda parte dessa apresentação eu chamei de Time, que é o que eu vou falar um pouquinho sobre o Serrapilheira aqui. Tá? Para quem não conhece, o Serrapilheira é a primeira instituição privada de fomento à pesquisa no Brasil. Tá? Tem um fundo patrimonial de 350 milhões e ela financia, ela está mudando cada vez os editais vêm sendo aperfeiçoados, né? Mas a ideia do Serrapilheira é financiar entre 10 e 20 pesquisadores no Brasil por ano. Tá? Pesquisadores, atualmente, os 5 primeiros editais são pesquisadores jovens. Tá? Pessoas que defenderam doutorado aos 5 a 7 anos. Né? Então, a ideia é financiar esses jovens. Inicialmente, os primeiros editais, esse que eu ganhei, é um edital que está em fase de renovação agora. Em janeiro, a gente tem o primeiro report, mas é um edital de 100 mil reais. Os editais novos já são entre 200 e 700 mil, um edital um pouquinho melhor já. E o Serrapilheira é a primeira instituição privada de pesquisa, de fomento à pesquisa no Brasil. Eles formaram basicamente um grupo muito qualificado para avaliação. Eles têm um grupo de suporte muito grande fora do Brasil também, que faz a avaliação dos projetos que são enviados. Tá? E a minha história com o Serrapilheira é bem legal. Né? A ideia deles é fomentar a pesquisa de excelência no Brasil, por isso que eles escolhem poucas pessoas, mas pessoas que eles acham que são pessoas promissoras, tá?
E a minha história com eles é muito bacana. Esse é o meu projeto do Serrapilheira, né? As origens da vulnerabilidade e resistência à neurodegeneração em mamíferos, né? Lá no site vocês podem ver um pouquinho da biografia do que é o projeto. E a minha história com eles é muito bacana. Por quê? Porque na primeira chamada, em 2017, tá, eu tinha recém passado no concurso. Isso foi mais ou menos... Isso é uma outra dica que eu vou dar para vocês em relação a essas agências privadas. Tá? Isso é uma coisa importante. Eu tinha recém passado no concurso e, para submeter para o Serrapilheira, você precisava ser professor, né? Ter alguma posição em alguma universidade. Quando a gente está falando de agência privada, não existem as mesmas amarras de agências públicas. Então, eles podem abrir exceções, tá? E o meu primeiro contato com o Serrapilheira, eu achei, antes de montar a apresentação, foi lá em setembro de 2017, quando eu escrevi para o Serrapilheira, contando que eu tinha sido aprovado num concurso e perguntando se eu poderia submeter o edital de 2017, mesmo sem ser professor. A resposta da Cristina Caldas, que é a diretora do Serrapilheira, foi a seguinte: olha, Eduardo, não recebemos nenhuma mensagem dessa, mas julgamos que você pode, sim, submeter para a chamada. Então, essa é uma característica interessante das agências privadas. Essas regras não são pétreas. Se você convence eles que vale a pena eles te darem uma oportunidade, às vezes você pode conseguir fazer uma submissão, que, no caso, eu, como pós-doc, já acabei conseguindo fazer uma submissão para a primeira chamada, porque eu falei que até o fim do ano eu assumiria como professor, tá? E a história da minha primeira chamada é uma história bacana. Como é que eu desenvolvi essa primeira chamada? Bom, é uma agência nacional, eu vou escrever um projeto para agências nacionais, tá? E quando a gente fala eu vou escrever um projeto para agências nacionais, a gente pensa muito mais numa ciência incremental, que é basicamente o que a gente consegue com os financiamentos de CNPq e FAPER, que são financiamentos curtos, né? Ou a gente faz, como o Christian comentou, a gente faz um projeto muito maior e sabe que aquele financiamento não vai dar para a gente desenvolver o projeto. E eu falei, bom, vou fazer um projeto de ciência incremental aqui e vou fazer a submissão. Era um projeto robusto, né? Mas de ciência incremental, pezinho no chão, né? Uma ciência onde completamente factível, um projeto que poderia dar uma resposta legal, mas não tinha, realmente não era um projeto tão inovador, né? E aí o que acontece? O projeto foi rejeitado, né? Foi diretamente rejeitado. Acabou não sendo nem avaliado na segunda fase pelo Serrapilheira. Na segunda chamada, eu resolvi que eu ia organizar um projeto diferente, um projeto muito mais para responder uma pergunta fundamental, que é o que o Serrapilheira pede, né? Uma pergunta que possa se expandir para várias áreas do conhecimento, e eu resolvi fazer um projeto de pergunta fundamental. Entretanto, eu tinha recém-assumido como professor, primeiro ano como professor não foi um ano muito fácil, eu acabei deixando para as últimas 48 horas escrever o projeto, acabei não conseguindo escrever o projeto, acabei não submetendo, né? E aqui fica uma dica para todos vocês até podem se atrasar, mas o tempo não, né? You may delay, but time will not. E então, no terceiro edital, eu resolvi organizar essa submissão. Falei, bom, preciso de uma pergunta fundamental, quero receber o financiamento de Serrapilheira e eu vou organizar essa submissão, e foi o projeto que eu acabei tendo financiado. E eu vou contar para vocês os passos que eu utilizei para desenvolver esse projeto. Eu tenho pouco tempo, vou tentar fazer bem rapidinho para vocês, tá? Foram 40 dias o processo. Tá? Durante 40 dias, pelo menos 1 hora por dia, eu estava em cima desse projeto do Serrapilheira. E a primeira fase, que eu acho que é a mais importante, e eu coloquei 5 dias aqui, é aquela fase que todo pesquisador passa, né? Bom, eu não tenho boas ideias. Pô, eu olho para o cara lá, o cara tem cada ideia genial, eu não tenho. Todo mundo passa por isso, gente. Né? O tempo inteiro a gente fica pensando que, quem sabe, as nossas ideias não são tão maravilhosas como as ideias dos nossos colegas. Tá? E nessa fase aqui, a coisa mais importante, e eu acho que é a coisa mais importante de ser pesquisador, é o que eu chamo de time to think, de tempo para pensar.
Durante esses 5 dias, né, eu basicamente utilizei esse tempo para pensar na minha pergunta científica. Né? Realmente me desconectei do resto do mundo para pensar na minha pergunta científica. Bom, a segunda fase é uma fase onde a gente começa a ver que as boas ideias são sempre multidisciplinares, né? Então a gente precisa procurar em algum lugar um pouco mais sobre essa literatura para ver se para ver se a gente consegue escrever algo robusto, sendo um outlier, mas não completamente outlier, né? E é uma fase que normalmente quando a gente faz essa transição para essas perguntas mais fundamentais, a gente normalmente tem como revisor alguém que a gente esqueceu de citar, né, porque não é a nossa área, é uma brincadeira que eu faço, levou mais ou menos uns 7 dias, né? A hora que a gente vai para o PubMed para identificar se o que a gente está propondo é realmente novo, e a gente chega na conclusão, olha, isso aqui é novo, ninguém mostrou isso que a gente está tentando identificar ainda. E uma fase importante que eu noto que é uma fase que muita gente não sabe aqui no Brasil, né? Para ser competitivo em grants internacionais e normalmente privados, a gente precisa ter algum dado preliminar. Esse dado preliminar ele tem que estar junto na proposta. Você tem que mostrar que você consegue desenvolver aquilo que você está propondo. Né? Bom, dados preliminares, depois que a gente tem os dados preliminares, a gente consegue fazer o desenho experimental, propor os objetivos e as hipóteses que a gente vai testar nesse projeto. Esse processo, para mim, o Serra Pilheira demorou cerca de 14 dias. Finalmente, a gente começa a escrever a proposta. Esse é um processo muito, muito interessante também, porque não é só escrever o projeto per se, né? A gente precisa escrever os budgets, os biosketches, como eu mostrei para vocês, precisa estar atento a limites de páginas, pegar os ethical approvals, então é uma parte bem burocrática e complexa para a gente que é pesquisador. E, por último, uma coisa que eu acho importantérrima, e que eu sempre falo para todos os pesquisadores, ter um grupo de suporte. Né? Eu nunca submeto um projeto antes de mandar ele para 4, 5, 6, 7, 10 colaboradores. É muito melhor que um amigo seu te dê um feedback negativo do que você receba aquele feedback negativo diretamente do revisor da agência. Tá? Então, isso é uma coisa de praxe na minha estratégia de submissão de grants. Depois que a gente recebe, eu sempre fico impressionado como os colaboradores são importantes, né? A gente acaba com as sugestões deles, o projeto fica realmente muito melhor sempre, e depois a gente submete o projeto e acaba esperando aí diversos meses até descobrir se o projeto foi financiado ou não. Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês, essas 2 experiências. Esses são os colaboradores com quem eu trabalho mais próximo, essas são as agências que financiam o laboratório, e como o Christian comentou, a gente é super engajado no Twitter, então o meu perfil e o perfil do grupo está sempre fazendo publicações e sempre participando muito das discussões da área no Twitter. Sigam a gente se vocês têm interesse no que a gente faz. Obrigado pelo tempo de vocês e passo a palavra para o Giovanni. Nossa, muito legal, Eduardo. Muito, muito, muito interessante ver assim a trajetória e a quantidade de dedicação, na verdade. Quando se faz essa revisão, a gente vê a quantidade de trabalho que tem nesse processo, né? Então, muito legal de ver aí essa história de super sucesso aí. Então, a gente vai para a nossa... De novo, queria então lembrar as pessoas que tiverem perguntas, né, mandarem pelo chat, né? E agora, então, a gente tem o prazer de passar a palavra, então, para o Nicolas. E lembrando, então, que a palestra do Nicolas terá tradução simultânea da Ângela, então, no canal ali, no botão de tradução. Então, Nicolas, a palavra está contigo. Muito obrigado, Giovanni.
Que pena que eu não vou falar português. Eu fico, assim, chateado de ter, em função do meu sotaque, talvez vocês não entendam. Então, muito obrigado. É um prazer ser convidado aqui. Eu acho que eu tenho uns poucos slides. Que tipo de coisa? Eu fiquei pensando que eu podia falar sobre a minha experiência. Eu vou seguir o que o Giovanni sugeriu, em termos de pensar o que eu recebi de fundos de pesquisa, como posso contribuir para essa discussão. Eu sou professor associado na Universidade Católica, em Santiago, no Chile, na PUC. Agora, quem eu sou, o que eu faço? Eu sou psiquiatra geral de adultos, meu interesse é em psicose. Eu tenho um PhD em neuroimagem e eu sou chileno, nasci no Chile, estudei medicina em Santiago e depois fui para o exterior, fiquei 1 ano e meio na Alemanha, em Berlim, depois fui para o Reino Unido, em Londres, onde fiz meu treinamento clínico, meu doutorado, em Londres, no King's Instituto de Psiquiatria. Então, eu estou interessada em psicose, e comecei a fazer meu treinamento como médico, interessado em neuroimagem, essa é a minha pesquisa, por isso que eu estou interessado em como posso entender o funcionamento do cérebro, e, portanto, em termos da minha pesquisa, eu preciso de dinheiro para fazer as imagens das pessoas. Em termos de quem me deu verbas, quando eu estava no exterior, eu comecei de 2008 a 2011, quando fiz meu treinamento clínico no Reino Unido. Tem muitos esquemas que permitem médicos novos se envolverem em pesquisa, e eles são agências externas que dão dinheiro, lhes dão um salário, e aí você pode parar um pouco seu treinamento, algumas horas, para se envolver na sua pesquisa, sem tirar dinheiro do bolso, já que você está recém começando. O que é uma forma bem boa de ter essas verbas na ciência geral. Então, no início era o NIHR no Reino Unido, e depois recebi do NIH dos Estados Unidos, e entre 2011 e 2014, eu recebi um fellowship do Wellcome Trust, uma bolsa, que é uma das instituições não governamentais maiores que dá apoio a esse tipo de verba no Reino Unido. E até no mundo, acho que é uma das maiores. Em 2016, por várias razões, eu voltei para o Chile, e desde então eu recebo verbas locais pelo ANILO, que é a Agência Nacional de Investigação e Desenvolvimento, e tem vários esquemas de verbas. E tem a Fundecite, que traz verba para a ciência. E se vocês quiserem fazer ciência em qualquer área de pesquisa, vocês precisam ter um desses projetos, que dá alguma flexibilidade. É recente o suficiente, não tem muito dinheiro em termos de salário, mas para gasto de pesquisa, é possível começar a fazer pesquisa com esse dinheiro. No momento, eu estou no segundo estágio de passar por um desses projetos, que geralmente dura 3 a 4 anos. Tem vários outros esquemas também que o Estado dá apoio, que são verbas colaborativas. Então, eles lhe pedem para aplicar com outra pessoa. Não tem muitas mais verbas para a pessoa, para uma pessoa individual. Então, eu tenho a sorte de colaborar com grupos que têm muito sucesso em 2 outros projetos. Então, eu tenho 2 fontes de verbas que me permitem levar adiante os projetos de pesquisa em psicose e neuroimagem. Eu acho que o Giovanni estava bastante interessado em me convidar, ou me convidou, porque eu também tenho dinheiro do CEPEM, que não sei se é muito conhecido, mas é uma agência de verbas ibero-americana, e nós recebemos dinheiro para criar uma rede de pesquisadores latino-americanos. E isso funciona desde 2018. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque pode ser uma coisa que não foi discutida ainda. E tem muitas outras agências de pesquisa que não me deram verbas para o meu trabalho, mas
nós temos que convencê-los em termos de ciência, a maior parte do tempo você nem consegue isso. Então, não é uma coisa pessoal, você tem que desenvolver, tem que aguentar isso. A gente vai ser rejeitado, as propostas vão ser rejeitadas, e essa é a situação. Tem uma verba da FAPESP, que eu tenho, com a agência alemã também, e algumas iniciativas governamentais como Milênio, outra no Reino Unido, a Sociedade de Pesquisa, a Fundação Russell Sage, que tem a ver mais com questões demográficas e ambientais, em termos de psicose. Então, não gostaram da minha proposta. E eu acho que ciência é isso, nós temos que enfrentar isso. E tem a pergunta, onde procurar? Eu acho que, como o Christian já mostrou, uma carreira fantástica, onde você pode ter sucesso, uma carreira como a dele. Eu acho que o problema que eu tive quando voltei para o Chile, é que comecei a me dar conta que o dinheiro não cruza fronteiras, é difícil conseguir uma verba num outro lugar e fazer pesquisa num lugar e conseguir verba de outro. E essa é a situação no Chile, que está bem, mas não funcionou muito bem para mim. O World Bank, o Banco Mundial, classifica Chile mais ou menos em 2014, 2015, como um país de alta renda. Então, nós ficamos nesse grupo, assim, meio que num limbo. E isso significa que nós não conseguimos acessar nada das verbas internacionais que seriam dadas para os países de menor renda. A partir dos Estados Unidos, do Reino Unido, tem muitas restrições do NH, do NHR, se você vai ser um centro colaborativo. Então, eu vou dizer umas poucas coisas sobre o CITED também. Eu acho que já foi mostrado aqui que, principalmente quando aplicamos para verbas internacionais, fica muito claro para mim que muitas pessoas talvez não conheçam também o editorial em psicologia, e aí o NH, eles querem ter certeza que estão botando o dinheiro daquelas pessoas que pagam impostos e que esse dinheiro vai ser bem aplicado. E isso, então, mostra que sempre tem questões sociais, locais. Ciência pode ser muito boa, mas é muito difícil conseguir verbas numa dessas agências principais. Eu não estou falando sobre questões específicas de relações entre países, isso é outra coisa. O que fazer com ou sem dinheiro? Para mim, a pesquisa sempre teve a ver com três coisas. Depende, o aspecto mais importante são as pessoas. Temos que ter ideias, mas os pesquisadores têm ideias, estão buscando oportunidades que possam ver em termos de o que está acontecendo no campo, quais são as vantagens de pesquisar aquilo, e aí entra o aspecto de verbas e dados, recursos, aliás, e dados. E aquele que mais sofre é essa parte de recursos. Eu não tenho uma solução em termos, se você não tem dinheiro, bom, aí eu não acho que você possa ir adiante, mas quando o dinheiro é pouco, em termos de recursos e dados, tem dois aspectos que eu sugeriria que são mais ou menos bons, ajudam, não vou dizer que é exclusivo, uma coisa que podemos fazer só quando não tem dinheiro, mas nem que deveria fazer sempre. Por um lado, colaboração, ou sempre deve ter colaboração. E outro aspecto é a ideia de buscar dados abertos. O Eduardo estava dizendo também, é muito bom quando você tem uma ideia, principalmente se é bastante ambiciosa, mas uma coisa que você não sabe se vai funcionar. Se você tiver dados piloto, isso é fundamental para conseguir verba, e às vezes você não tem o estudo piloto, então é importante pegar de outra pessoa que já estudou uma coisa semelhante e saber que você pode fazer um pouquinho diferente, mas usar os mesmos dados para um objetivo diferente.
E nesse aspecto, esses dois aspectos, a questão do acesso gratuito e colaboração, nós temos que trabalhar mais sobre isso. E usando dados abertos ou colaboração, a primeira pergunta que eu me pergunto é: isso vale o valor agregado? Qual é o valor agregado? O que eu vou fazer com esses dados gratuitos que todo mundo tem na mão? O que eu vou publicar no meu projeto que toda a neuroimagem já fez o download desses dados e conhece muito bem o que está ali? Essa é uma boa oportunidade de pensar sobre, tá bom, ideias novas, uma coisa que nós estamos avaliando, alterações dinâmicas, e aí usamos os projetos bastante para explorar novas ideias de como usar isso. Em termos de colaboração, qual é o valor agregado? O que você vai oferecer? E eu acho, principalmente, como eu já disse, em grupos pequenos, num país pequeno, é uma questão importante, porque nós não estamos no primeiro mundo, numa instituição colaborativa, onde tudo tem que passar por... Se você quer ser ouvido, tem que passar por X ou Y, esse tipo de colaboração, onde, tá bom, eu vou gerenciar os dados, vou lhe dar os dados e vamos publicar juntos. Nós temos que pensar, tá bom, então, o que nós vamos oferecer? E tem uma questão desses, que é colaboração, não é competição, não é concorrência. Você não quer usar os dados para fazer exatamente a mesma coisa que as outras instituições estão fazendo. Você precisa dar um novo traçado, uma nova perspectiva, e dizer, olha, você não está fazendo isso, você não faria isso, mas se nós estivermos juntos, nós podemos fazer essa coisa extra que vai agregar valor à sua pesquisa. Em termos de colaboração, se não houver dinheiro, fique preparado para fazer o trabalho. Houve exemplos aqui, e nós temos uma verba ibero-americana, Espanha, Portugal, América Latina, mas principalmente ou exclusivamente para fazer rede, estabelecer atividades de rede, e não financia mais nada em termos de pesquisa, mas não é muito dinheiro, dá dinheiro para você ter flexibilidade para cruzar as fronteiras. E temos um encontro uma vez por ano, e é isso. E talvez algum dinheiro extra para alguns grupos visitarem uns aos outros. Então, colaboração em rede. E se você não tem dinheiro, em termos de tentar conseguir colaboração, você não puder com uma pessoa específica, então pode ver outras verbas, NH. Você precisa estar preparado para fazer isso. As pessoas, às vezes, ficam felizes, mas não vão fazer muita coisa, e você tem que fazer a maior parte do trabalho. E eu acho que os aspectos de colaboração permite esse tipo de rede, permite florescer vínculos que são essenciais para fazer pesquisa em geral. Afinal, como uma vez me disseram, quando você começa a pesquisar, não pense naquele momento, seu grande achado maravilhoso, porque isso vai ser uma vez na sua carreira. Se você tiver muita sorte, 2 vezes. Pense o que você quer fazer no dia a dia, em termos de análise de dados, porque isso é o que vai ser a sua pesquisa, não essa ideia maravilhosa, não essa descoberta fantástica, porque isso não é comum. Em termos de colaboração, a mesma coisa. Vocês fazem colaboração porque é divertido, e isso é bom, nos ajuda em termos de construirmos, acreditar nas outras pessoas. Eu posso te mandar os dados, eu confio em você, não tem problema, eu sei que você não vai fazer nada ruim. E também, se as coisas não funcionarem, pelo menos a gente se divertiu. E, basicamente, isso é a minha apresentação, muito rápida. Obrigado. Muito obrigado, Nicolas, pela apresentação.
Eu fico muito feliz com a tua apresentação, na verdade. Eu acho que eu acho que uh, excelentes dicas, né? Eu acho que acho que são, acho que mais do que dicas são de alguma forma vários valores assim que são extremamente importantes. Eu acho também para quando como a gente gosta como a gente quer, na verdade, passar nosso tempo, né? Acho que é a única moeda que a gente tem, né? Então, acho que são valores extremamente importantes também de transmitir às pessoas que estão começando, né? E também as expectativas acerca da vida científica, né? Ah, é isso, né? Na minha experiência também é a mesma coisa, assim, é uma tonelada de rejeições, né? Com picos de felicidade em alguns momentos. Então, obrigado pela tua apresentação. E eu acho, então, agora nós temos 20 minutos finais para a gente conversar um pouco e ter um pouco as perguntas da audiência. Então, por favor, coloquem as suas perguntas ali no chat, indiquem se vocês querem que algum dos nossos palestrantes de alguma forma responda ou se é algo mais geral para quem quiser responder, tá? Então, eu vou começar com a primeira pergunta aqui, que é um pouco geral, assim. Queria ouvir um pouquinho de vocês três. O Rafael Roesler, que é pró-reitor de pesquisa, foi pró-reitor de pesquisa da URGS, recentemente publicou numa rede social de que assim a gente passa, sei lá, talvez 15 anos da nossa carreira se preparando para ser bons cientistas, né? E a gente passa, né? E quando a gente é um cientista, a gente passa o resto da carreira sendo um contador meio ruim, né? Assim, tentando controlar e passar a vida de alguma forma preenchendo papel. Acho que ele falou preenchendo papel e tomando café. Como eu não tomo café, a minha versão foi preenchendo papel e comendo coisas. Em geral, doces, ganhando peso. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como é que tem sido, na experiência do grupo de vocês, lidar com os aspectos administrativos, né? Com a papelada, com a coisa mais pesada, vamos dizer assim, de submissão, e também com o RH, assim, também né, quando vem grupos grandes, né, vem pessoas, né? E as pessoas têm as suas demandas e as suas dificuldades e as suas virtudes, né? Então, como é que tem sido esse papel aí de vocês como pesquisadores em lidar com os aspectos administrativos, às vezes, daí não sei com ou sem recurso e apoio, né? Lidar com as pessoas no grupo de pesquisa também e com as suas demandas. Então, acho que podemos começar na ordem, enquanto a gente recebe as perguntas da audiência. Podemos começar contigo, Cris. Estamos escutando agora? Então, tá. Eu estava Agora dizendo sim. que é um desafio para o qual a gente não tem, via de regra, eu pelo menos não tive nenhum preparo específico, né, na nossa formação. Talvez seja uma questão até para a gente refletir como programa de pós-graduação, enfim, ou em outras instâncias, a gente poder oferecer esse tipo de capacitação de uma maneira um pouco mais sistemática. Apesar de que, claro, temos alguns alvos móveis aí, né, que pensando no sistema de pesquisa no Brasil, assim, as coisas vão mudando, às vezes, né, fica difícil até de ensinar, assim, de tentar ensinar alguma coisa, se é que a gente sabe alguma coisa para ensinar, né. Me lembro de ter ajudado, né, durante a minha graduação, mesmo na pós-graduação, ajudado a fazer relatórios aqui ou ali, mas é algo, né, no grupo de pesquisa do ROD, mas é algo que a gente não tem um treinamento formal. Então, a gente se pega um pouco assim, né, despreparado, né, para a questão mais administrativa e burocrática. Cada instituição tem aspectos diferentes, né? Então, assim, FAPERGS é de um jeito, CNPq é de outro jeito, instituições internacionais geralmente são mais flexíveis e mais tranquilas, mas a gente lida com questões do tipo flutuações cambiais. Então, assim, a gente faz um orçamento com câmbio, depois, quando assina o contrato, é outro câmbio, quando vai desembolsar, é outro câmbio, e quando vai prestar contas, já é outro câmbio.
né? Felizmente, né, se é que tem alguma coisa que aconteceu de não ruim nos últimos anos no financiamento da pesquisa no Brasil, é que o dinheiro de fora que a gente tem pedido tem vindo cada vez mais, porque assim, a nossa moeda só se desvaloriza, então isso não tem sido um problema, mas se acontecer o contrário, como é que a gente se vira nessa história? Então, certamente eu vejo um desafio aqui para a nossa instituição, para as nossas instituições, aqui falando Hospital de Clínicas, Universidade Federal, e as fundações de apoio, no caso aqui a Fundação Médica é a que a gente tem trabalhado mais, desenvolver, né, escritórios de suporte, principalmente para essa interação internacional, né? Hoje mesmo estava de manhã aqui fazendo invoice, que foi, não foi, esse nosso R21, ele vem através da Universidade da Califórnia, vem para cá, então o dinheiro foi para lá, não veio, foi, e agora a gente está com vários grants menores, então são vários ao mesmo tempo, né? E é uma coisa para a qual a gente não tem treinamento e, honestamente, eu acho que o pesquisador deve se familiarizar com isso, mas eu acho que é fundamental a gente pensar que as nossas instituições têm que dar esse tipo de suporte. E eu acho que a gente tem que se organizar para construir isso junto com as instituições. Não é uma coisa também só de pedir, não, por favor, Universidade de Montes, nós somos a universidade, nós temos que montar junto esse tipo de suporte e talvez até se unir, né, dos diferentes departamentos, diferentes unidades da universidade para fazer isso acontecer. Acho que o outro ponto talvez seja, talvez até mais importante, porque acho que a parte contábil aqui, ela é chata, mas a gente acaba se virando, né? Eu acho que o gerenciamento de pessoas, eu acho que é um grande desafio, né? E que eu acho que é um papel que também eu vejo como ser, esse sim eu acho que não dá para repassar para frente, né? É do pesquisador principal, do líder do grupo de pesquisa, exercer essa função. E não acho que a gente vai ter um setor de recursos humanos dentro dos grupos de pesquisa para lidar com essas questões. E aí, evidentemente, tem os desafios, mas eu digo aqui pessoalmente que talvez essa seja uma das principais motivações que eu tenho para seguir na academia, seguir fazendo, além da curiosidade científica e tudo mais, é a oportunidade de interagir com pessoas e, enfim, faz parte da interação com outros seres humanos, momentos bons, momentos não tão bons assim, né? Mas eu acho que talvez até pensando de novo, né, escutando, né, a trajetória do Eduardo, assim, a gente entrou meio que junto na universidade, acho que montou os grupos de uma maneira quase, né, nos mesmos, eu estava vendo os anos ali, é mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu acho que talvez até fica aqui uma ideia de talvez a gente fomentar mais a troca entre, né? Eu sei que com o Giovanni eu tenho bastante proximidade de toda hora trocar ideia e falar entre pessoas que estão, né, professores que estão em início de carreira e montando as dificuldades que a gente tem nos nossos grupos, com alunos, com o funcionamento do grupo como um todo, né, como sistema de pessoas interagindo. Então, acho que é um ponto que tu toca, Giovanni, que para mim é fundamental, mas eu confesso que é uma coisa que me motiva, assim, por mais que eu saiba, às vezes me incomode com isso, é uma das coisas que me motiva para estar na carreira universitária, é a oportunidade de estar interagindo com pessoas o tempo inteiro e com tudo que vem no pacote, né? Legal, obrigado, Christian. Então, mais uma vez, pessoal, perguntas aí, estamos sem perguntas. Eduardo? Não, excelente. É impressionante as respostas do Christian, eu me identifico completamente sempre. Basicamente como eu organizaria as minhas ideias para falar sobre o assunto. Mas é legal você trazer um exemplo do Rafael Hesler. O Rafael agora ele é um dos diretores da FAPERGS, né? E ele, o Odir e o Mauro estão fazendo um trabalho espetacular. E é interessante a gente pensar nessa questão de financiamento que a gente recebe do Estado, né? Quando eles iniciaram o projeto, eu lembro que em 2021 a FAPERGS teria 28 milhões para investir no ano. Esse era o budget anual. O de 2021 da FAPESP era 1 bilhão, se eu não me engano. 1 bi de reais. O da FAPESP era 500 milhões. O da Fundação de Pesquisa do Espírito Santo era 98 milhões. E do Rio Grande do Sul era 28 milhões. Né? Então, a gente tem um problema que está sendo resolvido, eles acabaram já, acho que, triplicando esse valor para 3 vezes os 28 milhões já, com iniciativas, né? E acho que a tendência é melhorar bastante. Eu concordo plenamente com o Christian. Eu sinto, por exemplo, tá? Que os projetos deveriam contemplar algum tipo de bolsas internacionais. A gente pode fazer isso, para a gente contratar algum lab manager, alguém para fazer a parte burocrática.
Não alguém que, você coloca... Quantas vezes eu, quando era aluno, fiz relatório para... Quantas vezes meus alunos me ajudam a fazer relatórios, não digo técnicos, mas até de organização financeira, né? Então, é importante a gente ter um mecanismo, poder contar com alguém. Essa bolsa não existe aqui no Brasil, né? Eu não sei se outra agência tem essa ideia. Pô, ganhou um financiamento de 3 milhões. Aí o pesquisador tem uma rede de 30 pessoas, ele, que é o pesquisador líder, tem que organizar como é que vai dividir o dinheiro para essas 30 pessoas. Se tivesse um lab manager que trabalhasse com a burocracia, certamente ia melhorar muito a eficiência desse projeto, né? Essa é uma dica que eu acho bem interessante, falta nesses projetos aqui no Brasil, ter alguém que seja um assistente para resolver as burocracias. Eu acho que as universidades precisam ter esses mecanismos também, como o Christian comentou, né? Algum setor que resolve a burocracia, principalmente financiamentos internacionais e privados que têm seus meandros específicos, né? Acho isso hiper importante. Em relação a pessoas, essa é uma coisa muito a gente vira líder de grupo sem ninguém nunca ter explicado para a gente o que é um líder de grupo. E a gente precisa ir descobrindo como funciona, assim que funciona aqui no Brasil, pelo menos, né? Universidades grandes de fora, você tem todo um acompanhamento, alguém vai ter um mentoring durante os 3 primeiros anos, o cara vai dizendo, faz isso, faz aquilo. E aqui não, aqui a gente entra e fala, cara, vai lá e começa seu grupo e organiza o seu grupo. E isso é uma coisa muito complexa, né? Porque algumas pessoas têm essa capacidade de lidar com pessoas e outras não. Sem treinamento é uma coisa muito complicada. Eu descobri que o que eu faço no meu grupo se chama Collaborative Leadership, uma palestra do Fernando Maestre. Eu descobri que eu sem saber, eu estava fazendo isso, né? Quando eu comecei o grupo, eu normalmente discutia tudo que está acontecendo no laboratório, eu sempre discutia com os alunos, sempre trazia 2, 3, 4, 5 para quando a gente não chegava num consenso. Então, a gente decide as coisas todos muito juntos. Eu tive muita sorte também de que, quando eu me tornei afiliado da Academia Brasileira de Ciência, ela tem trabalhado muito com a mentoria para jovens líderes, né? Então, recebi um monte de muito input positivo para ser líder de grupo. O Serra Pilheira também é uma agência que está interessada em oferecer mentorias para os seus jovens pesquisadores, então ajuda bastante em termos de organizar um grupo. E tem uma dica aqui, que eu não fui ainda, mas eu sugiro para todos líderes jovens de grupo, que é um curso organizado pela EMBO, que é a European Molecular Biology Organization. É um curso para Young Early Investigators, jovens líderes de grupo, né? Um curso que dura 10 dias, todo mundo que vai diz que é uma coisa espetacular, o quanto eles te ensinam a liderar um grupo. Em relação ao meu grupo, a gente tem uma ferramenta de comunicação. Antigamente era o Slack, mas o Slack é pago. A gente mudou para um outro que chama Discord, tá? Que eu descobri que é uma ferramenta que os jovens usam para jogar videogame junto, né? A gente trouxe para dentro do lab o Discord. E aquela é a ferramenta onde meus alunos têm acesso direto. Toda hora eles conseguem falar comigo por ali. Porque o resto das coisas a gente desliga, o e-mail a gente fecha, mas o Discord está sempre ligado e é uma ferramenta onde eles têm basicamente um feedback quase que imediato, né? E se tornou uma coisa, cada resultado que alguém tem, posta no canal do Discord daquele projeto em andamento. Então eu fico sabendo de todos os projetos, de tudo que está acontecendo, e a gente tem quase que um feedback em real time, utilizando uma ferramenta utilizada pelos gamers aí, e funciona muito bem no grupo, uma coisa muito bacana, a gente conseguiu implementar. Não uso WhatsApp, né? O meu WhatsApp basicamente ele fica no modo morto o dia inteiro, porque senão a gente só fica respondendo WhatsApp, né? Mas o Discord, os alunos sabem que eles mandam basicamente em poucos minutos eu já dou uma resposta, já discute um resultado. Então, é assim que a gente organizou o grupo atualmente. Muito legal. Nicolas? Eu concordo plenamente com o que foi dito. As questões administrativas são um pesadelo. Na minha experiência, depende muito de cada instituição. Onde as instituições estão, onde você está. Eu tenho experiência de
ter bastante suporte nas instituições onde eu estive antes. Quando eu recebi minha primeira verba, eu não precisei preocupar muito em termos de gestão. O grupo de suporte era muito bom. E agora, na minha universidade, é um pesadelo. E eles dizem, pelo menos no Chile, nós temos um problema que eu estou numa universidade relativamente grande para o Chile, na verdade, é a mais importante do Chile, então nós temos um pouco de apoio, mas outros colegas em instituições menores não têm apoio do ponto de vista administrativo para gerenciar a verba. Ou seja, essa verba vem direto para o PI, para o investigador principal, e ele tem que fazer tudo. E esse tipo de... E aí você começa a negociar se vai dar dinheiro para a instituição daí corta um pedaço, e tem toda a questão de escritório, despesa de escritório, então tem tudo isso. Eu acho que é difícil resolver do ponto de vista local, é uma coisa que nós deveríamos abordar em nível institucional e não enquanto grupo. Obrigado, Nicolas. Então, a gente tem aqui, então, a nossa audiência está muito boa, a gente tem 100 pessoas aqui nos assistindo, né? E a gente tem comentários aqui, então, da Shirley, né? E da Giovana, nesse momento. Então, a Shirley colocou um pouco da importância do Open Data, né? Do desafio das nossas instituições e adequação para compartilhamento de dados, né? Então, ela está parabenizando aqui e te parabenizando aí, Nicolas, por essas iniciativas de ciência aberta, né? E a Giovana também agradecendo as informações aí para quem está iniciando no universo da pesquisa de uma forma geral. Então, a gente está se aproximando do fim da nossa conversa aqui, né? A gente tem mais 4 minutos aí para o final. Aproveitar aqui esse momento para agradecer ao Nicolas, ao Eduardo e ao Christian por estarem aqui, né? E vou fazer um pequeno sumário aqui do que eu, de alguma forma, uma análise fatorial aqui das ideias, pelo menos, do que acho que foi comentado aqui, né? Então, a primeira coisa que eu acho que apareceu de alguma forma em todas as 3 apresentações é a importância das pessoas aqui, tanto na forma de mentores, né, das pessoas que vão nos orientar a começar, né, quanto na forma das comunidades. Acho que o Eduardo trouxe a importância de fazer parte de uma comunidade, né, e isso acho que não é só para financiamento, é também para escrita científica, né. Então, eu tenho um curso de escrita científica que eu fiz, assim, não, essa perspectiva positivista de que a gente quer descobrir a verdade, não, tu quer convencer uma comunidade de uma ideia, né? Então, eu acho que é uma perspectiva bem interessante, e acho que o Nicolas capturou ainda uma outra dimensão, que é achar amigos nessa história, né? E se eu penso aí na minha trajetória também, as coisas que deram certo, claro, tem mentores, tem colegas, mas tem muita gente que é amigo, entende? Que de alguma forma faz porque gosta de ti, né? E acho que isso é um ponto que apareceu, então, nas três apresentações, que é a importância das pessoas nesse processo, né? Seja mentores, seja fazer parte de comunidade, seja achar amigos nesse processo de uma forma geral. Eu acho que o segundo ponto que apareceu também nas três palestras foi a importância do acesso à informação, né? Então, apareceu o Twitter, apareceu ferramentas de gestão, mas também a gente tem que ter uma forma sistemática de saber que os grants estão abertos, né? Então, de alguma forma, sistematicamente estar procurando isso, parece algo importante, também apareceu, né? Acho que também apareceu nas 3 apresentações, e aqui é uma parte mais interpessoal, ou uma habilidade pessoal, e isso é extremamente importante para a gente, né, que é da América Latina de uma forma geral, é que a gente tem que olhar para fora, né, mas tem que valorizar o que é nosso, né? Então, assim, também é esse aspecto que o Christian trouxe da autoeficácia, é de dizer assim, sim, a gente trabalha, né, aqui, sob circunstâncias certamente
menos favorecidas do que diversas instituições de fora, né? A quantidade de dinheiro que se tem em outros países é extremamente... a quantidade de oportunidade, né? A gente parte de um limiar de oportunidade muito diferente. E aqui a gente está falando de 3 carreiras de sucesso, né? De pessoas que, de alguma forma, são resilientes às dificuldades, né? Porque não há... Isso eu acho que é comum à história de todo pesquisador, independente de onde ele nasceu, né? Seja na América Latina ou na América do Norte, de alguma forma, mas certamente é diferente o nível de esforço, né, para poder, de alguma forma, ser bem-sucedido, e isso ainda varia com características individuais, né? A gente sabe que isso ainda varia dentro do mesmo país para características individuais, né, de pessoas jovens, né, de pessoas de diferentes raças e de pessoas de diferentes sexos, né? Isso é uma coisa que tem sido discutido bastante no Brasil também. Então, a importância de olhar para fora, mas também de valorizar o que é próprio, né? E acho que o Eduardo eu fiquei com um pouco de inveja, na verdade, porque quando ele escreveu o grant dele lá, que ele fez os 40 dias, todo aquele processo, eu assim, pô, acho talvez aí que eu esteja falhando, eu tenho que me preparar melhor, então, para esses editais, então, acho também é importante de se organizar, né? É verdade isso, né? Então, não tem como fazer um grant de um dia para o outro, tem, mas é difícil, diminui muito a probabilidade de sucesso, né? E acho que o quinto ponto, que parece que também é algo comum que se vê, né, nas palestras de vocês 3, é o trabalho duro, entende? Não é as recompensas o financiamento, etc., são contingências da oferta, são contingências da sorte em algum grau e são contingências, em grande parte, do trabalho duro, né, dos pesquisadores de poder montar uma carreira e conseguir, de alguma forma, veicular e ter um espaço para trabalhar as ideias e conhecer as pessoas que são importantes para poder fazer a vida do pesquisador algo prazeroso, né? Então, queria mais uma vez agradecer vocês 3 aí pela oportunidade, aprendi um monte aqui nessa manhã, especialmente agradecer ao Nicolas, se aventurando aí um pouco no portunhol aqui, né, Nicolas? E agradecer também toda a equipe de suporte do Hospital de Clínicas, o apoio, e da nossa intérprete, Ângela, por nos ajudar aí a traduzir as informações do Nicolas para a audiência. Então, obrigado a todos, obrigado a todas, e um forte abraço.